João 10:10. A passagem ela é bem conhecida. João 10:10. Hoje é o terceiro culto. É o quarto? É, o quarto? É o quarto. Abriu, amém. Essa foi forte. Glória a Deus. Então o mês de abril, isso é muito bom. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então nós vamos ler só o versículo 10. Diz assim, ó: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Diga junto comigo assim, ó: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante. Amém? Repita comigo: vida abundante. Esse é o propósito. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. É muito interessante nós avaliarmos essa ideia de vida, né? A gente fala vida abundante, mas eu quero primeiro analisar junto com você esse quesito vida. Porque 2020 eu tenho 47 anos, assim, não parece, mas tenho, né? 47 anos, parece que tem 50, 60, mas 47 não parece, né? Então, e eu fui, com 9 anos de idade, eu fui criado na rua. Eu acho que a maioria aqui não sabe disso. Eu passei 3 anos perambulando, né? Às vezes eu tinha uma casa para dormir, às vezes não. Estou dizendo isso para que você entenda que a vida ela tem muitas fases, né? A vida ela tem muitas fases. E em todos esses anos de vida, nenhum ano se compara com 2020. Porque para mim, se não for o ano de maior prova da minha vida, seria no mínimo o segundo, mas não, irmãos. De longe é o ano que mais eu fui provado na minha vida. De longe, aquele ano que eu posso dizer que veio mais dor, mais sofrimento, mais luta, mais prova que eu já enfrentei pela minha vida. Então, vida é algo que em muitos momentos é períodos. E se você for estudar psicologia, existe uma área da psicologia chamada psicologia positiva que eles conseguiram provar cientificamente que a vida ela tem um ciclo de 7 anos. A cada 7 anos um ciclo de vida se termina e um começa. Por exemplo, todas as crianças elas aprendem o seu caráter até os 7 anos. E aí, a partir do 8º ano até os 14 para 15 é formado o sistema emocional. Se você sabe se uma pessoa vai ficar doida ou não, se até os 15 anos, 14 para 15 anos, ela não manifestar nada, então ela não vai ser doida. Ela só poderá ter algum tipo de problema psicológico no futuro se ela tiver um acidente traumático. Acontecer algo muito violento emocionalmente para que ela possa ter um distúrbio. Mas a cada 7 anos, até os 21, naquela fase da adolescência para a juventude. Aí dos 21 aos 28, se tornou adulto. Aí vai a cada 7 anos. A cada 7 anos, isso é comprovado, ciclos da vida. São ciclos. E Jesus vem trazer aqui uma palavra muito interessante. Ele fala assim, ó: para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí nós vamos olhar o texto original do Novo Testamento, do Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito em grego. E a palavra no grego para vida é bem conhecido da igreja. Zoe é bem conhecido porque tem um ministério com esse nome, um ministério de louvor com esse nome,
zoe. Mas é interessante observar que Jesus, porque é Jesus falando, João escreveu, mas quem falou foi Jesus. Jesus não falava grego. Jesus falava aramaico palestinense. Falava aramaico. E a palavra vida para Jesus, no caso para o povo judeu, não é o mesmo significado de zoe. Quando os gregos falam vida, eles estão falando de intelecto e de conhecimento e de inteligência. Vida para os gregos, intelecto, inteligência. E para o judeu, propósito. E é interessante que Jesus, quando está falando de vida abundante, ele está falando de quantidade. E o judeu, ele mede a vida de uma pessoa, eles medem a vida de uma pessoa em pobreza e abundância, não só pelo dinheiro. Eles têm duas formas de olhar para uma pessoa e saber se ele tem uma vida abundante. Primeiro, ele é rico, muito rico, ele é muito abundante. E o segundo, e o outro, a segundo, se ele está vivendo o seu propósito. Quando Jesus fala vida abundante, são duas vertentes: prosperidade financeira e propósito, que não tem a ver com dinheiro. Nós vamos nos prender no propósito. No propósito. Por quê, pastor? Porque eu sou terapeuta e a pandemia trouxe algo que estava escondido no meio das vidas, das famílias, da igreja e do mundo. Se está no meio da igreja, agora imagina no mundo. Veio trazer a revelação de que as pessoas têm medo. Veio trazer que as pessoas têm depressão oculta. Veio trazer que as pessoas estão morrendo dentro de casa, mesmo estando viva. Então, a pandemia, a vida de 2020, ela foi muito cruel para muita gente. Eu perdi amigos. Perdi amigos meus, crentes, homens de oração e jejum, irmãos. Eu perdi amigos meus, servos, que meu Jesus dos crentes. Um amigo meu disse: se esse pastor não foi para o céu, ninguém vai. E Jesus levou ele de Covid. Jesus levou ele de Covid. 2020 foi cruel para muita gente. Eu perdi meu pai. Uma caçamba me bateu. Eu fiquei doente com uma doença que para mim é uma das 3 piores doenças que existe. Eu fui curado. Mas não foi Jesus que foi lá e fez um milagre. Alguém percebeu que eu emagreci? Pois é, eu tive que parar de comer tudo que é bom comer. O meu propósito foi ao contrário de vocês. Vocês vão parar de comer carne. Eu não podia parar de comer carne. Eu tinha que parar de comer qualquer outra coisa. Eu só podia comer carne. Assustador. Pensa num negócio ruim, horrível. Sério. Pensa num negócio terrível. Doido para comer uma bananinha. Oh, meu Deus do céu. Pensa no trem bom, uma bananinha madura, né? Pois é, não pode. Eu perdi 17 quilos. Passando fome porque não pode comer. Faz parte. E aí? E aí que no meio da prova se revela o propósito. Então nós estamos chegando no final de 2020. Para mim, o ano da prova. Eu não sei como foi para você, porque eu tenho um conhecido que ele ficou milionário na prova. Ele ficou milionário, pastor. Ele é dono de comércio. Ele tinha um comérciozinho. No meio da pandemia, ele dobrou o tamanho do comércio dele. E agora, no retorno da pandemia, ele está aumentando de novo o comércio dele. Na pandemia nós tínhamos 2 lojas, falimos uma no início da pandemia e estamos falindo a outra agora no final da pandemia. É assim. Meu Deus, pastor, prova, meu filho.
Mas como eu disse, quando Deus permite uma prova, Ele tem um propósito para a tua vida. Porque, irmãos, é bonito a igreja falar em línguas, dar glória a Deus e aleluia, rodopiar, rodar, pular no chão, dar cambalhota. Mas eu tenho que admitir que eu passo prova. Eu tenho que admitir que eu passo luta. Porque senão eu não estou sendo transformado. Porque eu sou transformado é na prova. É quando dói. A maioria não busca por buscar, por saber que tem que buscar. A maioria só busca quando está na prova. Começa a faltar dentro de casa, ele dobra o joelho e fala: Jesus, tem misericórdia. Como não tem, eu vou jejuar. Ué? A maioria, não é todos. Tem um monte de crente que vai na bênção. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero, olha agora o tempo que eu vou usar. Eu quero continuar dançando. Eu quero continuar no teatro. Eu quero participar do encontro, trabalhar no encontro do ano que vem. Então eu vou fazer o propósito que a pastora estabeleceu aqui. Agora tem alguns que a vida deles não precisa de nenhum subterfúgio desses. Ele simplesmente dobra o joelho dele. Ele simplesmente faz o propósito de jejum. Ele simplesmente busca. Não precisa de prova. Não precisa de ninguém estabelecer propósito. Não precisa de ninguém pedir alguma coisa. Não! Ele quer buscar ao Senhor. Ele de si só, do coração dele, tem desejo pela presença do Senhor. Isso é um tipo de vida que Deus está procurando para você. E quando Jesus fala de vida em abundância, e eu levo de novo para o hebraico, que no caso Jesus falava em aramaico. Quando eu falo a palavra em Jesus, da forma que Jesus falou, ele está dizendo assim, ó: eu quero vidas, mas que tenham propósito. Eu não quero vidas, pessoas que vivam, servos, que vivam de qualquer jeito. Não, pastor, como é que está aí, irmão? Como é que está aí? Não, tá bom. E 2020? É bom. E 2021? É, tá bom. E aí como é que vai ser e o propósito? É, vamos lá, né? Vamos buscar. A pastora falou o propósito, vamos jejuar. Mas e aí, irmão? Tá bom. Eu quero continuar tocando. Então vou fazer o jejum. Não! Você tem mais um motivo. Qual seria o segundo? A ideia da prova 2020. Faz 100 anos que aconteceu uma prova como está acontecendo agora nesse ano. Faz 100 anos que teve uma praga, uma peste no mundo. E nós temos a oportunidade de buscarmos como nunca nós buscamos ao Senhor. Se a gente quer falar de abundância, que seja da presença de Deus. Eu acho que eu sou um dos caras que mais prego dinheiro na igreja. Eu acho que eu sou um dos caras que mais sou convidado para falar sobre vida financeira nas igrejas. De cada 5 vezes que eu vou pregar em algum lugar, pelo menos 3 eles pedem que eu fale de dinheiro, sobre vida financeira. É sério, é incrível isso. Só que o propósito não pode ser o dinheiro. Se o seu coração ficar no dinheiro, você não alcança o propósito de Deus para a tua vida. Você quer que eu mostre para você? Deus aparece para Salomão no capítulo 2 de Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 2, Deus aparece para Salomão. Quem está vivo aí diz amém. Quem está dormindo diz glória a Deus. Pastora, tem um monte de gente dormindo. E aí, Deus aparece para Salomão. Pede o que tu quiseres. Se não me falha a memória, versículo 9, 2:9. Pede o que quiseres. Aí Salomão primeiro fala sobre o propósito. O que é que Salomão fala? A primeira coisa que Salomão fala. O que é a primeira coisa que Salomão pede? Qual é a primeira coisa que Salomão pede? Errado. Vai ler a Bíblia, está lá. A partir do próximo versículo, Salomão fala assim, ó: Senhor, que tu tenhas misericórdia
e que cumpras o propósito com teu servo Davi de estabelecer o teu trono eternamente. Primeiro, Salomão pede que Deus confirme o propósito. Aí depois ele fala do segundo propósito. A primeira coisa não é sabedoria. Você pode ler, são 2 lugares que aparece essa passagem. Ele fala primeiro sobre o propósito de Deus na vida do seu pai Davi, e que ele estabelecesse de forma eterna o reinado de Davi na terra. Ou seja, eu reino, meu filho vai reinar, o meu neto vai reinar, o meu bisneto vai reinar e vai chegar em Jesus. Esse era o propósito. Esse era o propósito que Deus queria para a vida de Salomão. Quando Salomão fala primeiro sobre o propósito, eu imagino o seguinte: Deus olhando e dizendo assim: esse é inteligente. Esse é inteligente. Por quê? Porque primeiro ele vai no propósito que Deus tem para cada um de nós. Depois, o propósito dele. Aí ele fala: Senhor, ele ainda é muito inteligente. Imagina, ele já era inteligente. Ele fala assim: eu quero sabedoria. Aí eu imagino Deus: muito bom. Aí ele continuou: eu quero sabedoria para administrar o teu povo. Eu quero sabedoria para administrar o teu povo. Eu quero sabedoria para apacentar Israel, teu filho. Eu quero sabedoria para que o teu propósito seja estabelecido. Você não vai ver Salomão pedindo dinheiro, mas é interessante que o propósito atrai a abundância financeira. Aí Deus olha e diz assim: não pediu a morte dos teus inimigos, não pediu riqueza, não pediu não sei o que, mas eu vou te dar sabedoria, e além disso, riqueza como nenhum outro homem teve na face da terra. Salomão recebia por mês algumas toneladas de ouro. Algumas toneladas de ouro Salomão recebia por mês. E foi feita uma avaliação recentemente, 10, 12 anos atrás. Um milionário americano, desculpe, ele é bilionário, fez uma avaliação. Flávio Augusto fez isso. Fez uma avaliação. E a quantidade de ouro que ele recebia de pagamento das nações que estavam escravizadas era o equivalente a 500 bilhões de dólares hoje. 500 bilhões de dólares. Só o ouro que Salomão recebia como pagamento das nações que eram escravizadas, que Israel venceu sobre elas. Financeiramente, ninguém jamais chegou nem perto da riqueza de Salomão. Mas ele não pediu isso de Deus. O que foi que ele pediu? Que Deus fizesse algo na vida dele, para ele cumprir o quê? Propósito. O mês que nós estamos falando hoje aqui é abril. Ou seja, daqui a 4 meses. Quantos acreditam que pode começar a cumprir verdadeiramente o propósito que Deus tem para a sua vida no mês de abril? Vamos melhorar essa pergunta. Porque é fácil a gente dizer assim: eu em abril eu quero já estar, exercendo, fazendo acontecer, pastora, o propósito que Deus tem para a minha vida. Mas quer ver eu fazer um negócio interessante? Existe um propósito de Deus para as nossas vidas, que ele é universal: ganhar vidas. Isso aí é para todo mundo. Agora, qual é o teu propósito específico? Qual é a chamada que Deus tem para a tua vida específica? Teu chamado específico. Qual é o teu? Salomão foi chamado para ser rei. Salomão foi chamado para ser rei. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Porque vida abundante é quando uma pessoa vive o próprio propósito, aquilo que Deus tem para a vida dela. Isso ela vai abundar, ela vai crescer. Hoje está na moda o autoconhecimento. As pessoas, a formação do coach, a formação em psicologia positiva, a formação em PNL, a formação em um monte de coisa. Está na moda o autoconhecimento. Se conhecer, conhecer suas falhas e conhecer suas potencialidades. Nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa que somente 17% das pessoas estão florescendo. O que é isso, pastor? Elas estão crescendo em todas as áreas da sua vida. Somente 17% nos Estados Unidos. No Brasil, é invertido. No Brasil, é assustador. Nos Estados Unidos, 17%.
Beleza? E no Brasil, pastor, menos de 2% das pessoas estão florescendo. O que é florescer nesse mundo dessas pesquisas? É uma pessoa que ela cresce na vida com Deus, quem pode dizer amém? Ela cresce na sua vida familiar, ela cresce na sua vida financeira, ela cresce profissionalmente, ela cresce em todas as áreas. Tem irmão achando que Deus vai ensinar ele a dançar sem ele praticar. Pastor, eu quero dançar, eu acho tão bonito a pastora Sueli dançando, esqueci, eu vou já lembrar, dançando, não sei quem, o irmão que está agora aqui, dançando, pastor, é tão bonito, eu quero, eu amo, pastor, eu amo, eu acho que é isso que Deus tem para minha vida. Já veio treinar alguma vez? Já pediu para alguém ensinar especificamente para você? Eu não sei dançar, mas se tiver que dançar, irmão, eu tenho que treinar. É sério, se eu ficar umas 2 semanas grudado com a pastora, olha, pastor, eu preciso de você, me ajude, eu sei que eu vou aprender. Mesmo depois de muita peia, mas eu acho que eu aprendo. Não é minha praia. Eu sou desengonçado, e eu sou até desastrado, eu tenho o costume de derrubar aqueles vasos que ficam aqui do lado. Eu estou pregando, eu já derrubei bem uns 3, estou pregando aqui, então, lá vai o bicho, play. Aí eu imagino eu dançando, eu posso cair ali no meio. Mas se você foi chamado, você tem que aprender. Eu conheço uma irmã, ela era professora minha na escola bíblica. Ela foi fazer faculdade de pedagogia. Para quê, pastor? Ela queria ser professora? Não, ela já era professora na escola bíblica. Ela era funcionária pública. Ela tinha passado no concurso público. Aí ela disse assim: eu não sou muito boa como professora na escola bíblica. Já sei, vou fazer faculdade. E ela foi, na época ainda era vestibular, irmãos, não era Enem não, tá? Era vestibular. Ela fez o vestibular, passou em pedagogia na Uni, fez os 4 anos de faculdade, se formou. E aí, a cada período que passava ela na faculdade, ela vinha com novidades na sala de aula, na escola bíblica, para ensinar com qualidade. Porque ela entendeu que Deus chamou ela para ela ser professora na igreja, ensinar os irmãos como que a Bíblia diz, e do melhor metodologia, com o melhor modelo de ensino. Então ela foi se preparar para ela ser alguma coisa, porque ela entendia claramente que Deus tinha chamado ela. Sabe o que aconteceu? A igreja dela chamou ela para dar aula no seminário, e ela virou professora do seminário. Interessante que depois ela virou diretora do seminário, pastor. Por quê? Porque ela se preparou para cumprir o propósito. Tem acha que a vida vai cair do céu, Deus vai mandar uma unção. Manda, papai, que eu mato no peito. Pá! Tem gente que eu conheci um pastor, na verdade nem era pastor, ele era músico, cantava muito e canta muito até hoje. Ministério Koinonia de Louvor. Aliás, ele era pastor sim. Ministério Koinonia de Louvor. É um ministério muito antigo. E ele veio ministrar aqui há muitos anos. Em 2000 ele veio aqui. E aí quando ele veio, ele estava contando como foi para ele aprender a tocar guitarra. E lá na cidade dele, lá em Brasília, tinha que ter carteirinha de músico para poder tocar. Eu quero tocar, vai ter um evento, eu quero tocar. Carteirinha de músico, senão eu não podia cantar. E aí um dia ele orava, ele jejuava, Senhor, que tu possa me usar no teu propósito. Eu quero viver o teu propósito. Aí um dia Deus foi, acordou ele de madrugada. Quando ele acordou de madrugada, que ele olhou, tinha uma guitarra de ouro do lado da cama dele, no chão. E ele olhou, o nome dele é Pastor Márcio, inclusive é meu xará. Ele olhou, a esposa dele estava dormindo, ele levantou e pegou a guitarra. Quando ele pegou a guitarra, ele sentiu a guitarra entrando no corpo dele e sumindo. Porque ele pensava que era de verdade. Ele não tinha entendido que era uma visão. Quando ele pegou a guitarra na mão dele. Mas à medida que ele trouxe para o colo, ela entrou no corpo dele e ele olhou. E na hora veio algo na mente dele. E ele entendeu que a música tinha entrado nele. Tem alguns hinos famosos que ele escreveu. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Foi ele que escreveu esse hino. Esse hino, ele na verdade não escreveu assim um hino normal. Isso aqui era um espontâneo.
E aí eles foram gravar um CD, o bispo Bené foi e chamou, tem algum hino aí pra gente colocar aí, porque tá faltando um hino aqui, tá faltando 2 hinos para completar o CD. Aí ele falou assim, eu tenho um espontâneo, serve? Ele falou, qual é? Aí ele cantou, ele falou, claro que serve. Foi o principal hino do CD. E aí, quando foi, ele levantou, ficou com aquilo e foi lá na sala. Que ele tinha um violãozinho que ele estava tentando aprender e não conseguia. Aí ele pegou o violão, sentou, olhou, falou, Jesus tem misericórdia. Ele fechou os olhos e começou a dedilhar. E ele percebeu que ele sabia o que tinha que fazer nos dedos. E ele simplesmente começou a tocar. No dia seguinte ele foi para a igreja, chegou para o bispo Bené, falou assim, ele era da mesma igreja do Kleber Lucas, quando o Kleber Lucas era novo e era convertido. Ele era de Brasília. Ele, Aldaceli, eram da mesma igreja, tudo da mesma igreja. Eles eram todos da mesma igreja e faziam parte do ministério de louvor do Koinonia. E aí, ele chega lá e começa a tocar e todo mundo... E começa a tocar muito. E aí o irmão que era do ministério de louvor falou assim, toca o hino tal, ele. Toca o tal. E aquele outro, e tocava tudo. Mas ele tinha que ter a carteirinha. Ele não podia tocar nos eventos. Começou tocando na igreja. E aí, no fim de 30 dias, ele tinha que ter a carteirinha. Ele foi lá fazer o exame, né? Para poder receber a carteirinha. E ele nervoso, nunca treinou. E ele nervoso. E ele está lá, foi o primeiro. Ele foi o penúltimo. Só ficou um depois dele. Ele foi o penúltimo. E quando ele chegava, ele ficava olhando assim na fila, ele ficava olhando, os caras pegavam o violão, só dava um nó no violão, os caras tocavam, e ele, meu Deus, eu não sei fazer isso, e agora como é que vai ser de mim? Eu não sei fazer esse negócio doido, e meu Deus, o que eu faço? E ele disse que ouviu uma voz falando no ouvido dele, toca o hino tal. Se acalmou, chegou a vez dele. Ele pegou o microfone, pegou o violão e começou a tocar. Só aquele hino, era só o instrumental. E à medida que ele tocava, quando ele terminou de tocar, que ele ficou olhando, era 3 velhinhos que avaliavam. Aí um dos velhinhos olhou e disse assim, parabéns, é o primeiro 10 de hoje. Um milagre. Só tem um problema, irmãos. Nem sempre vai acontecer esse tipo de milagre para você começar a desenvolver o seu propósito de vida. O propósito que Deus tem para a tua vida é você, com aquilo que você já tem, que começa. Dá uma dica para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, você tem que começar. Porque tem irmão que está esperando Deus mandar uma revelação do céu. Quando Jesus aparecer para mim e disser assim, vai que é tua, meu filho, eu vou fazer. Quando Jesus me pegar pela mão e me rodar assim dançando, eu sei que é Ele que quer que eu dance. Quando eu ver 3 camelos entrando por aquela porta, eu sei que é da vontade de Deus. Não vai entrar 3 camelos por aquela porta. Por quê, pastor? Porque já está escrito o que Deus quer para a sua vida. Já está escrito. Ele já escreveu que Ele tem um propósito. E o que você precisa fazer? Buscar. Buscar, irmãos. Quando eu comecei a me dedicar na igreja, você acha que eu pregava? Não, irmãos, eu brigava tinha lá na igreja que eu aceitei Jesus, tinha porteiro. O irmão que ficava na porta, sempre era o velhinho, né? E eu brigava com ele para ver quem chegava primeiro. Você sabe por quê? Porque é muito bacana chegar na igreja e ela está toda limpinha. É muito bacana você chegar e ela está limpinha. E também é muito bacana você chegar na igreja, as cadeiras já estão arrumadinhas. O ar ligado, aqui tem ar, né? O ar ligado. Isso é muito bacana. Mas eu ficava pensando o seguinte, quem lá na igreja que eu frequentava era banco, não era, Érica? A Érica é dessa época. Nós somos dessa época, né? O pastor Léo era criança nessa época, né? Nós somos velhos, nós já estamos já. E aí eu chegava cedo, sabe para quê? Para eu limpar banco por banco. Sabe o que eu fazia? Eu levava uma flanelinha minha. E aí eu ia limpar, Erlan, os bancos. Aí sabe o que eu fazia na hora que eu estava limpando? Eu chegava às 7, começava às 7h30 o culto, eu chegava às 7, 7h10.
Aí eu ia limpar o banco e eu começava: Senhor, que qualquer visitante que sentar nesse banco possa ser quebrantado pela tua palavra. Que qualquer pessoa que sentar nesse banco, aí eu ia para outro banco, e limpando o banco, que qualquer pessoa que sentar nesse banco, qualquer irmão, seja ministrado pela tua palavra. Senhor, que qualquer... Eu ia de banco em banco da igreja. O irmão que era porteiro falava para o pastor Zé Maria. Ele falava assim: Zé Maria, eu acho que o irmão está meio doido, ó. Ele fica orando banco por banco. Aí o pastor Zé Maria falou assim: não é doido não, eu fazia a mesma coisa. Só que eu não sabia que o pastor fazia isso, tinha feito isso quando ele era novo. Eu senti no meu coração que eu precisava fazer alguma coisa. Como eu nunca tinha sido convidado para nada, eu tomei uma decisão: eu vou orar por quem precisa, eu vou orar por quem faz. Um dia, uma irmã, que agora é pastora, mas na época ela não era, ela chegou para mim e falou assim: Márcio, quero dar uma coisa para ti. O que tu sabe fazer? O que tu faz na igreja? Isso me deu um choque. O quê? Eu sabia, porque ela não me perguntou com aquela voz de amor, aquela palavra de amor, sabe? Ela me perguntou com um tom de zombaria: o que tu faz na igreja? O quê? O que tu sabe fazer? E rindo. Aí eu? E ela ria. Ela disse: tu não sabe pregar, tu não sabe cantar, o que tu faz na igreja? Aí a lágrima quis descer, eu segurei, mas eu segurei, engoli a bichinha, que ela queria sair por aqui, mas eu engoli ela. E eu disse: eu oro para Deus usar você. Eu oro para Deus usar o nosso pastor. Querendo chorar. Eu oro para Deus usar cada uma daquelas pessoas que vai lá na frente ministrar alguma coisa. Eu falei: mas eu já estou indo. Pai do Senhor, virei. Quando eu só fui, eu saí na porta da casa dela, eu já comecei a chorar. E eu fui para casa, entrei por trás lá de casa, fui para o meu quarto, porque eu tinha um quarto só meu nessa época. Eu entrei no quarto, dobrei meu joelho e chorei, irmãos. Eu chorei. Era mais ou menos 1h da madrugada, eu tinha a chave da igreja, né? Eu fiz uma cópia, é claro, né? O pastor deixou, peguei a chave e fui lá para a igreja. Entrei na igreja, tranquei a porta com a luz apagada mesmo. E eu me sentei, aqui, ó, me ajoelhei aqui, nessa posição aqui. Eu sempre orava aqui. Ninguém, só eu, isso era 1h da madrugada. Eu fui lá para a igreja chorar. E eu falei para Deus: Deus, eu não sei cantar, Deus. E quando eu vou cantar, nós temos um grupo que cantava, era o grupo de jovens que cantava. E eu falei para Deus: eu desafino o grupo todo. A regente do coral pede para eu cantar mais baixo, que é para não atrapalhar os outros. E eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, eu não quero cantar para gravar CD. Eu não quero cantar nem para eu ficar lá na frente. Irmãos, vamos louvar ao Senhor. Não quero isso não. Eu quero aprender a cantar para quando eu estiver lá no coral, eu não desafinar ninguém. Eu quero cantar para quando eu estiver dirigindo um culto e eu precisar cantar, eu cante direitinho. E eu chorei, irmãos. Mas eu chorei. No dia seguinte teve aquilo que nós chamávamos de culto ao ar livre, ou extra classe, seja lá o nome que eu não lembro mais. E nós fomos para a casa de uma pessoa. E só foi a família dela. Aí ela olhou assim e falou: irmão Márcio, o senhor dirige. Não veio ninguém, só veio nós. Eu falei: então tá. Aí nós peguei uma harpa. E aí tinha uns hinos da harpa, que eram os mais fáceis, né? Que assim, aparentemente, né? E eu, nervoso, eu falei: vamos cantar. Aí eu abri um hino bem fácil. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E eu comecei a cantar e ela ficou me olhando assim, estranho. Eu falei: ai meu Deus, está tudo errado. E eu cantando. E ela olhou e disse: tu aprendeu a cantar, foi? Porque todo mundo na igreja sabia que eu não sabia cantar. Porque quando nós temos um propósito, irmãos, a nossa principal busca é pelo propósito. Mas só tem um problema, irmãos. Eu estou me alongando demais já. Só tem um problema, irmãos. Eita, Jesus da glória. Só tem um problema. Nós vamos buscar aquilo que o nosso coração deseja.
Mateus capítulo 6, Jesus diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o seu coração está no seu propósito, você vai buscar o seu propósito. O jejum não vai mais precisar a pastora convocar a igreja. Por quê, pastor? Porque você vai buscar o seu propósito. A oração não vai precisar ter campanha de oração na igreja, porque você na sua casa vai começar a buscar ao Senhor. Se 2020 foi um ano totalmente diferente, que 2021 seja mais diferente ainda. Como assim, pastor? Seja o ano que você realmente mergulhe numa vida particular com Deus. Uma vida particular com Deus. Porque tem pessoas que, se a gente falar assim, não bota o hino não, dobra o joelho e nós vamos orar de joelho aqui, sem ninguém falar nada, quietinho. Tem gente que não vai conseguir orar, porque só consegue orar se o pastor estiver aqui na frente dando a dica, orando, e ele segue a dica do pastor. Por que ele não consegue orar? Porque ele não tem vida de oração. Ele não tem vida de oração. Só consegue orar se tiver um hino. Por quê? Porque é emocional. E ele copia a letra do hino para poder orar. Porque ele ainda não encontrou o propósito dele. Agora, quando ele acorda de manhã, se a primeira coisa que ele faz é falar com Deus, é porque ele sabe realmente o que realmente é importante na vida dele. Se antes dele dormir ele vai falar com Deus, ele sabe o que realmente é importante na vida dele. Se durante o dia ele tira momentos para ficar sozinho com ele, com o Senhor, é porque ele sabe o que realmente é importante na vida dele. E não importa a hora que seja, nem o lugar que seja, se Jesus estiver com ele lá, e ele com Jesus, é porque ele já descobriu que Deus tem um propósito na vida dele. Porque a maioria da igreja, e agora eu vou falar de estatística dentro da igreja, apenas 2% da igreja, quantos por cento? Vive realmente o propósito que Deus tem para suas vidas. E isso é assustador, irmãos. 2% vive o propósito que Deus realmente tem. 2%. E eu quero desafiar você hoje. Eu quero desafiar você a fazer parte dos 2%. Você tem até abril para descobrir exatamente em Deus qual o propósito que Ele realmente quer para a sua vida. Você acha que o propósito de Deus para a sua vida é somente dentro dessas 4 paredes? Você acha que o propósito de Deus está resumido somente ao culto? Você acha que o propósito de Deus está resumido somente à sua casa? Então você ainda não entendeu qual é o propósito de Deus para a sua vida. 4 meses. 1º de abril, na verdade nem dá 4 meses, né? Vai dar 3, porque janeiro, fevereiro e março. 1º de abril já está valendo. 3 meses. Num propósito. Olha só. 3 meses num propósito para descobrir qual é o propósito. Propósito de vida. Pastor, como foi que o senhor descobriu o seu propósito? Quando eu comecei a descobrir que eu me importava com as pessoas. O irmão estava doente, eu ia lá visitar ele. Ah, mas o senhor era pastor. Eu era um dos irmãos da igreja, novo convertido. Eu aceitei Jesus e fui para a igreja. E aí depois de alguns cultos, depois de uns 3 meses, eu percebi que um irmão faltou o culto 2 vezes naquela semana. E aí eu fui lá atrás dele para saber se estava tudo bem. Assim, eu não era líder, eu não era nada, eu era um irmão. Só que eu senti falta dele, 2 cultos seguidos, eu fui lá atrás dele. E descobri que ele estava doente. Depois, eu comecei a ir buscar aquelas pessoas que eu percebi que tinham dificuldade de ir ensaiar no grupo dos jovens. Simplesmente eu fui. Aí o líder dos jovens percebeu e falou assim: vou colocar você numa função a partir de hoje. Você tem uma missão. Eu falei: ah, é? Qual? Você agora vai todos os dias de ensaio, você vai sair de casa em casa, trazendo os jovens tudinho para o ensaio. Esse líder era muito esperto. Ele tinha que ter ido atrás. Mas não, ele me colocava para ir atrás de tudinho. Mas amém.
Eu estava cumprindo o meu propósito. Um dia, a minha cunhada estava brigando com o esposo, porque ele disse que ele queria ser pastor. E aí eles estavam diante do pastor deles. Os dois estavam na frente do pastor. E ele queria ser pastor. E ela falou para o pastor, pastor Arilson, eu não aceito essa conversa do meu esposo ser pastor. Aí ele falou assim para o pastor Arilson, ela não entende a minha chamada, pastor. Aí o pastor Arilson foi e fez uma única pergunta para ela. Minha filha, eu não vou falar o nome da santa, mas falou, minha filha, por que você não acredita na chamada do seu esposo? Aí ela simplesmente olhou na cara dele e disse assim, ele não se importa com as pessoas. Tem alguém vivo aí e diz amém? Amém? Simples assim. Ele não se importa com as pessoas. Aí ele ficou bravo, olhou para ela assim e disse assim, e tu conhece alguém que se importa? Aí ela falou assim, Márcio Monteiro. Quando ela contou isso, ela não me contou isso, ela contou isso para minha esposa. São irmãs. Quando a minha esposa me contou, irmãos, porque até então eu não sabia disso. Eu não sabia disso, pastora. Eu não sabia que eu me importava com as pessoas. Porque eu sempre fiz, porque há algo dentro de mim mais forte do que eu. É algo mais forte do que eu. É eu sair lá de casa para ir lá na igreja, para dar discipulado para uma pessoa. 6 meses indo todas as semanas lá, pastora, para acompanhar uma pessoa, Um irmão disse assim, pastor, o senhor quer que eu dê estudo só para 3 toda semana? Aí eu olhei para ele e falei, mas como assim? É, porque é só 3 para ir lá toda semana, gastar gasolina. É R$20 para ir voltar. Eu, não precisa mais não. Não precisa não. Precisa não, pastor? Não, eu venho, meu irmão. Não se preocupe não. Eu sei que a gasolina está caro, né? Eu sei que você não está podendo, tá bom? Eu venho. Ai, glória a Deus. Ele falou desse jeito, pastor. Eu não posso falar o nome do santo porque os pastores conhecem. Ele disse assim, ai, graças a Deus, eu estava preocupado. Eu falei, meu Deus, eu chorei, irmãos. Depois que ele foi embora, eu chorei. Eu chorei porque um dos 3 principais obreiros que eu tinha não estava nem aí para as vidas. Eu chorei. Sabe por que eu chorei? Porque ele não sabe qual é a vontade de Deus para a vida dele. Quando Jesus fala de vida abundante, ele está falando de uma vida com propósito de Deus. Você pode ser rico e milionário. Você pode prosperar abundantemente e encostar aí na frente com um Mustang de 12 milhões de reais. Assim. Mas se você não cumprir o propósito de Deus, continua sendo um pobre miserável. Você pode viajar 3 vezes por ano de férias. Mas se não viver o propósito de Deus para a sua vida, continua sendo um pobre miserável. Agora, Jesus está falando aqui que se você viver o propósito de Deus para a sua vida, você tem uma vida abundante. Quero convidar você para ficar em pé nesse momento. E preste atenção no propósito, no desafio que eu vou fazer. O maior período de jejum que eu já fiz, pastor, foi 54 dias. Uma refeição. Eu fiquei 54, porque eu ia para o reencontro. Anunciaram a data do reencontro. E eu falei assim, eu quero que o reencontro seja sobrenatural na minha vida. Eu vi Jesus nesse dia. Ele apareceu para mim de verdade. Eu jejuei uma refeição por dia, por 54 dias. Foi o maior propósito que eu já fiz na minha vida. O mais longo assim, quando eu falo, né? O mais longo propósito que eu já fiz. Quase 2 meses, né? Daqui até o 1º de abril, são 3 meses. E eu quero desafiar você. Eu não sei como é que vai ser o propósito que você vai fazer. Eu estou num propósito com a minha esposa, como a loja está falida,
literalmente falida financeiramente. Nós estamos devendo 126 mil, só a loja está devendo 126 mil. Eu não dependo da loja, nós não dependemos da loja, nós vivemos da minha renda. Eu assumi todas as contas da nossa casa, e o que eu ganho, eu tenho 3 fontes de renda, irmãos, não se assuste não. Eu tenho 3 fontes de renda, então nós vivemos bem e vivemos da minha fonte de renda. Mas a loja está falida. Então ela me contratou, olha que legal. A pastora me contratou para eu fazer uma consultoria para a nossa própria loja. Ela me contratou segunda-feira. E amanhã eu vou lá para a loja. Eu já fiz um balanço de várias situações que fez com que a loja afundasse nas dívidas. Claro que o principal motivo foi a pandemia. É uma boa desculpa. Eu vou repetir, é uma boa desculpa. Legal, né? É porque eu conheço uma dona de uma loja que na pandemia ela abriu 5 novas lojas. Então assim, nós falirmos na pandemia é uma desculpa. A pandemia é só uma desculpa. Não é, pastora? Se eu conheço uma dona de loja que cresceu 5 vezes na pandemia, o que foi que houve com a gente que não cresceu? Pelo contrário, ficamos endividados. Então nós abrimos um propósito, onde eu quero chegar. 7 dias de oração, todos os dias. Só que a nossa oração começa meia-noite. Mas por quê, pastor? Porque é a hora que eu durmo. Então, para eu ficar acordado mais 40 minutos, é um sacrifício para mim assustador. Porque quando eu dobro, se eu dobrar o joelho, é instantâneo, irmãos. Eu pego de tambaqui, para vocês terem uma ideia. Se eu dobrar o joelho para orar, é assim, ó. É de tambaqui para mais, viu? E é do grande, viu, pastor? É do grande. Já teve vez de eu ser levado pelo tambaqui, que eu caí mesmo no chão. Aí o que eu faço? Eu oro em pé. Eu oro em pé, eu oro sentado, eu fico sentado e começo a orar e o olho quer fechar. Eu falo, tá amarrado, capeta. Aí eu levanto e vou orar. Nós fizemos um propósito, 7 dias. Mas é muito difícil para mim. Porque eu acordo mais cedo do que ela, eu acordo cedo. Ela acorda um pouquinho depois, mas eu acordo cedo. Por exemplo, amanhã eu tenho um atendimento às 7h30 da manhã. Eu vou atender uma pessoa às 7h30 da manhã. Onde eu quero chegar com isso? Eu não sei que tipo de propósito você vai fazer com Deus. Mas se você quer que em abril de 2021 você já esteja vivendo os primeiros passos, pelo menos, do propósito de Deus para a tua vida, você vai abrir um propósito hoje. Agora tem um problema aqui. Uma coisa muito séria que eu quero falar com você. A pastora até citou aqui, falou aqui. Se for para quebrar, não faça. Deus não tem o culpado por inocente. Se fizer o propósito, tem que cumprir. Então pense qual é o propósito que você vai fazer. Agora, só para aqueles que realmente querem viver o propósito de Deus, vem aqui que eu quero orar para você. Eu estou desafiando você. Você quer realmente abrir o propósito? Você quer realmente buscar o propósito de Deus para a tua vida? Vem aqui que eu quero orar para você. Nós vamos orar. Pastor Jefferson, pastor Arlete também vão estar orando. Ministério de Intercessão vai estar orando. Então você vai fechar os seus olhos agora. Toca aí, meu filho. Isso.